Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Uma dúvida por conta que no domingo passado, quem ministrou aqui foi nosso irmão, né, o presbítero Hélio, anterior foi o Fred, né, e o que eu tenho no coração é que eu tinha ministrado o capítulo 12. Só que o capítulo 12 não está lá, nem não conheço sua Bíblia, eu recebi avisos, né, que era para ministrar o capítulo 12, né, eu tinha até preparado o 13, né, eu queria até perguntar aqui, quem tem lembrança aqui de ter ouvido, né, todo o capítulo 12, porque eu lembro que nós começamos ele, e fala sobre nós colocarmos os nossos olhos em Jesus, nós suportarmos, deixarmos nos educar, né, pela disciplina que Deus faz nas nossas vidas. Alguém lembra disso? Não? Não lembra dele, né? Capítulo 12 de Hebreus, ele é um dos capítulos que eu acho extremamente importante para as nossas vidas. Claro, toda a palavra de Deus, né, a gente vive de toda a palavra que vem, né, da boca de Deus. Mas nós vamos colocar os nossos olhos aqui, nesse capítulo, porque já que a pregação não é... Ninguém prega um prego com uma batida só, né? São várias, né? Então, talvez seja por isso que a gente, se já escutou, vamos escutar novamente, né? E que Deus nos dê graça. Vamos orar primeiro. Senhor Deus, no nome de Jesus, ó Pai. O Senhor conhece, ó Pai, os nossos caminhos. O Senhor conhece, ó Pai, as inquietações do nosso coração, aquilo que nós aspiramos, ó Pai, aquilo que nós esperamos. O Senhor conhece, ó Pai, muitas vezes as nossas frustrações. A Tua palavra diz, ó Pai, que o Senhor tem uma vida abundante, ó Pai, para dar a cada um de nós. Foi por isso que Jesus veio, ó Pai. Ele veio, ó Pai, para dar vida e vida abundante. Quero te pedir agora, ó Pai, que nós possamos nos aquietar, ó Pai, saber que o Senhor é Deus, que seja somente a Tua voz, ó Pai, a entrar nos nossos corações e que todas as outras vozes, ó Pai, se calem, ó Pai, diante da Tua voz. Nos dê ouvidos para ouvir, nos dê olhos para ver e coração para crer, ó Pai, naquilo que o Senhor fala conosco. No nome de Jesus. Amém. Hebreus 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores, contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Então, esse primeiro bloco aqui de informações é como uma pessoa que vai para uma maratona. Ele vai disparar uma corrida que não é uma corrida de curta distância, mas é de longa distância. Então, o que acontece é que quando nós estamos fazendo alguma coisa, a nossa mente está trabalhando. E muitas vezes a nossa mente fica assim, para que você está fazendo isso? O que você ganha com isso? Para quê? Por quê? Então fala, olha, teve muitos que correram essa carreira. Em todas as gerações teve pessoas que perseveraram nessa carreira. Qual carreira? Uma carreira que está proposta. E é durante o tempo que nós entendemos quem Deus é, quem Jesus Cristo é, nós temos testemunhas fiéis por onde quer que nós passemos, onde quer que nós estejamos. É isso que é essa carreira. Porque de vaidade, esse mundo está cheio. E não precisa, agora, dos cristãos também ter uma correria de vaidade. Porque é isso que nos escraviza. Então, como é que nós podemos fazer isso se
Geralmente existe até aqueles ditados assim, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. É porque muitas pessoas pensam que porque foi para a igreja, chegou no céu. E cria isso na mente. Ah, agora que eu converti, eu não tenho mais problemas. Porque a palavra de Deus diz que quando nós nos convertemos é semelhante ao dia que nós saímos do Egito. E quem saiu do Egito ainda não chegou na terra prometida. Tem pela frente uma viagem. E essa viagem é um deserto. E é exatamente esse deserto que é dito, né? Que nós temos, se for lá em Apocalipse, você vê, quando o varão foi arrebatado no céu, a mulher foi e fugiu para um deserto, a igreja foi para um deserto. Um deserto, lá fala que haveria sustento para ela. Mas quando fala de sustento, se nós formos lembrarmos dos nossos irmãos do deserto, eles tinham o quê? O maná. Não faltou maná, não faltou água, mas chegou um tempo que eles meio que enjoaram o quê? Do cardápio. E queria outra coisa, não quer isso, não quer aquilo, não merece aquelas coisas, que não vai. Né? E tudo que eles aspiraram, quando eles teimaram, Deus deu. Isso foi o que apodreceu os ossos dele. E muitas vezes, ao invés de nós nos alegrarmos com o que Deus nos dá, nós ficamos aí caçando alguma coisa que, eu queria isso. Se eu tivesse isso. Hoje de manhã, quando nós estávamos gravando as devocionais, eu queria até convidar que você estivesse. Eu fui muito abençoado hoje. É uma lá que fala sobre que o inteligente ele foca na sabedoria. Agora o insensato põe os seus olhos para passear nos confins da terra. E aqui diz, então nós temos uma grande nuvem de testemunha. Toda geração teve testemunha. Gente de Deus e gente que desprezou a Deus. E para desprezar a Deus, precisa de muita coisa. É só ele não ser prioridade. E se tem uma coisa que Deus não aceita, é partilha. Ou se é, ou não se é. Não existe nota para ser cristão. Se você tirar 7, agora você é cristão. É uma questão de identidade, de selo. Ou nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus, ou então nós vamos terminar sendo marcados o quê? Pela besta. O pessoal fica preocupado muito, a marca da besta, o que vai ser? É só ser selado. Quem for selado por Deus, não vai ser o quê? Marcado pela besta, e vai marcar todos aqueles que vivem o quê? Em função da Babilônia, do comércio, da vaidade, por aí afora, por aí adentro. Então aqui, também nós, visto que temos a rodear tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos. Eu vou correr. O que me ajuda nessa corrida? Livremos-nos de todo peso, de tudo que atrapalha essa corrida. E do pecado. Então tem coisa que é peso e tem coisa que é pecado. Pecado, não, eu não cometi o pecado. Mas tem coisa que não ajuda. Nós vimos um nosso irmão falando há pouco aqui, né, que esse é o melhor lugar de nós estarmos. O irmão que está, é o irmão Fred, né, que está presente em muitas ações, né, importantes que acontecem aqui na nossa cidade e que é responsável, né, de liderar, dirigir, de dar aula, de cuidar de muitas pessoas. Mas o senso, quando ele fala disso, a gente sabe muito bem qual que é. É o senso de eternidade. É o senso, né, que nós vamos fazer aqui, o que nós fazemos aqui, diz respeito, remete o quê? Para a eternidade. Não são coisas passageiras. E esse texto aqui nós vamos ver que tem a ver com as nossas vidas. Porque Deus trabalha através de nós. Mas também Deus trabalha o quê? Em nós. E é interessante que Ele não deixa a gente pronto primeiro para depois ir. A gente vai, e é nessa nossa fragilidade nós não estarmos prontos, é na nossa fraqueza que Deus vai aperfeiçoando o seu poder. É disso que se trata esse capítulo. Então, primeira coisa, coloca o olho na chegada. Coloca o olho onde tem de ser, o olho tem de ser colocado, que é em Jesus, o autor
e o consumador da nossa fé. Olhe firmemente para Ele. Introspecção nunca resolveu a vida de ninguém. Ficar olhando para os outros não resolveu a vida de ninguém. Nem mesmo ficar olhando para os nossos pecados. Não posso ir na igreja porque eu cometi pecado. Livre-se do pecado. Deus sabe o que nós cometemos. Livre-se do pecado. Livre-se. Tira tudo o que atrapalha. Como alguém que está fugindo. Já viu uma pessoa quando está muito espantada, que ela está, às vezes ela saiu para uma coisa que não devia fazer aí, e aí de repente sentiu o quê? Não é na minha casa. E sai correndo, não quer saber, não quer conversa, não... foi seduzida, e de repente ela caiu o quê? Caiu a ficha. Igual aquele jovem, né, que pediu ao pai, pai, me dá a parte que me cabe na herança. E quando ele estava lá na pior, falou assim, eu vou me levantar e eu vou ter com meu pai. Porque na casa do meu pai, até os empregados são bem tratados. Eu nem tenho condição de ser filho, mas aqui nós já sabemos que nós somos filhos, aqui vai falar. E porque nós somos filhos, Deus, Ele nos ensina. Hoje em dia, está fora de modo falar sobre o ensino de Deus nas vidas. Mas Deus, Ele fala o jeito que Ele trabalha. E quem não quiser, certo? Quem não quiser, não quer isso. Mas não foi por falta de oportunidade. Só tem um jeito de Deus não consertar a vida da gente. É se a gente correr. Se você ficar firme, Ele vai consertar. Ele vai dar conta da gente. Ele vai dar conta da gente. Então fala aqui, olhando firmemente, Jesus, que em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Imagina a vergonha que Jesus Cristo passou aqui. Lá no céu ele era o Filho único de Deus. Não tinha ninguém como ele no céu. Tudo que tinha lá era anjos, arcanjos, serafins, querubins, o próprio Deus, o Espírito Santo. Os seres celestiais estavam lá, não tinha nenhum filho. Mas ele viu que era vontade do Pai que ele viesse aqui na terra e que ele sofresse por gente perdida, na condição de pagar o preço do pecado dessas pessoas perdidas que somos nós. E para isso ele foi envergonhado, ele foi humilhado, mas ele não fez caso disso. Ele veio. Então pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmos, para que vocês não se cansem nem desanimem. Tem pessoas que falam assim, olha, eu não me comprometo mais com a igreja ou com o reino de Deus, porque eu queria ter uma experiência. Se eu tivesse uma experiência com Deus, eu me comprometeria. Aqui fala que nós não estamos precisando, não é de uma experiência com Deus, mas é de pensar em Jesus. Como Jesus sofreu oposição. Já na hora de nascer, não tinha lugar o quê? No lugar apropriado para nascer. Nas maternidades, nem nas hospedarias tinha lugar. Ele foi nascer onde? Lá junto com os animais, né, numa manjedoura, né, no estábulo. Foi lá que ele foi nascer. E ele nasceu naquelas condições precárias, e ainda assim, logo em seguida, o rei mandou o quê? Matar todas as crianças de 2 anos para baixo para ver se o atingia. Então ele já, de imediato, ele foi focado o quê? No sentido de tirar a vida dele. E ele teve de pequenininho ir para o Egito. Né? Uma viagem que aquelas pessoas levaram 40 anos para fazer. Jesus foi o quê? Recém-nascido. E o recurso que tinha lá de transporte não é um recurso, né, que se tem hoje. Provavelmente ele foi no lombo lá, o automóvel do José lá era um jumento que põe a Maria, ele ia puxando. Agora imagina a situação. E foi assim que Jesus foi lá. E depois ele voltou, e ele foi morar lá em Nazaré, sendo filho o quê? Do seu José e da dona Maria. Seu José era carpinteiro. E ele cresceu. Imagina para quem ele era, suportar o tempo de crescimento. A gente sai tão ansioso, né? Não está acontecendo nada.
Ah, como é que vai ser? Agora imagina, a gente quando vai crescer, a gente é meio ansioso. Agora imagina, Jesus conhecia tudo. Tem de passar por todo o processo de crescer. Até um dia que ele teve oportunidade, que estava lá no templo, ele já começou o quê? Conversar lá com os doutores da lei. Empolgou, a mãe dele foi, o pai dele foi. Depois veio, ô menino, estão procurando você. Ué, mas vocês não foram informados que eu, né? Tipo assim, primeira oportunidade que eu estou tendo aqui de estar fazendo, tratar dos negócios do pai. Mas seguiu o quê? Foi obediente, foi lá para... E aí esperou. Como que é difícil chegar nos 18 anos para a gente, não é verdade? A gente fica, os 18 anos, aos 18 anos. Só que lá não era 18, era 30. Tem de esperar os 30 anos o quê? Para começar o ministério dele. E tão logo ele começou o ministério, submeteu, foi batizado por João Batista, acabou de ser batizado, pronto, vamos começar o deserto. Para quê? Para ser tentado, provado, sozinho, ele e Satanás. E o Satanás fazendo propostas, e propostas, e propostas. E ele jejuando, porque ele estava despido do seu poder. Porque ele tirou a sua roupa de Deus e assumiu a forma de criatura. Olha a oposição que ele teve contra ele. Começou o ministério, problema dentro de casa. A sua família te perturba, você não é privilegiado. Jesus foi perturbado. Os irmãos falam assim, quer aparecer? Vai para Jerusalém. A mãe dele, ele estava ensinando os discípulos, fala lá que a família dele tem conversar. Jesus, imagina Jesus, a mãe, os irmãos, gente, a minha família está aqui dentro. Ou seja, para ser família, não vou para lá, tem de vir para cá. Como que isso é difícil? As chantagens que a família faz. É isso? A sua vida é igreja. Não, igreja é a única coisa que vai ficar. Depois que tudo acabar, só vai ficar o quê? A igreja. Nós devemos ser presentes nas nossas casas. Mas devemos entender uma coisa, e os nossos filhos têm de saber disso. E sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé. Os irmãos de Jesus só se converteram depois da morte dele. E tem muitas famílias que só se convertem depois da morte do crente da família. Lá em Santa Juliana tem um caso típico disso. Pastor Márcio conta com muita propriedade. O sujeito foi lá, levou a família, um cara bem sucedido, morava em outra cidade, foi lá em Santa Juliana e falou, olha, é o seguinte, porque é Patos de Minas, um cara muito bem sucedido. Levou lá, cuida da minha família, todo mundo rindo. Mas como ele bancava, o pessoal ficava ali. O cara ia embora, todo mundo sumia. Resultado, ficou na estrada. Bateu o carro e morreu. Aí a família correu lá na igreja. Pastor, tanto que ele lutava para a gente vir para cá, tinha jeito de fazer o velório dele aqui? O Márcio perfeitamente. Aí chegou os irmãos. Aí eu fui lá e eu conversei com a família, porque a família veio conversar comigo e falava assim, era aqui que ele queria que a gente ficasse, nós estamos aqui, só que ele não está aqui mais. Não foi em vão a batalha daquele sujeito. Ele teve tanta oposição dos seus familiares, mas quem crê, verá a glória de Deus. E talvez vai ver muitos cumprimentos só na glória mesmo. Porque por aqui nós vemos muito o quê? Oposição. Olha aqui esse versículo. Pensem nele. Pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Para quê? Para que vocês não cansem nem desanimem. Está vendo que ele sabe o que está falando? Ele sabe que nós estamos cansando, estamos desanimando. Pensa em Jesus. Depois de Jesus curar todo mundo, as pessoas, o quê?
Começa, não é de Deus, não é de Deus. Ou, faz um milagrezinho, faz um milagre para a gente ver. Vamos lá que lá tem comida. Jesus falou, olha, vocês não estão aqui, não é pela palavra, mas é que estão de barriga cheia. Certa ocasião, Jesus chega em Jerusalém, o pessoal faz uma festa. Bendito que vem em nome do Senhor. Chega na quinta-feira à noite, já estão o quê? Crucifica. O mesmo povo. Como é que você confia nos outros? Como é que você vai para frente se você tirar o olho de Jesus? Por que te olha para Jesus? Porque ele cruzou a linha de chegada. E hoje, ele está no trono. Onde? No céu. Ele está à direita, ele está reinando. Como Jesus está reinando? Está. Porque muita gente está ouvindo essa palavra e algumas pessoas estão crendo nela. Isso quer dizer que o reino dele está o quê? Aumentando. Desde que ele esteve aqui há cerca de 2000 anos, em todas as gerações, tem pessoas que creem e tem pessoas que não creem. Aqueles que creem são chamados de vencedores. E aqueles que não creem? Normal. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Está vendo que ele sabe que a gente luta contra o pecado? Ai, estou com a tentação. Pois é. Fala na Bíblia lá. Na luta ainda você não chegou que até o sangue. Porque a tentação vem e vem e vem. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? A gente fala assim, ô menino sem educação. Menino sem educação, menino que não foi o quê? Educado. Não é isso? É aquele que não foi educado. Se a gente não for educado, a gente vai ser o quê? Sem educação. Porque quando nós nascemos o quê? Pecadores. É muito interessante, viu? Se você quiser ver uma coisa muito diferente, né? Mas muito joia de ler, devagarzinho, que você vai ver, o cara exagerou. Chama Confissões de Agostinho, de Santo Agostinho. É interessante que ele fala umas coisas lá que a gente nem pensava. Que quando ele está passando a vida dele a limpo, ele começa a pedir perdão para Deus do egoísmo que ele tinha quando era menino, as birras que ele deu quando queria mamar e não queria nem saber o que está acontecendo, que ele falou assim, da onde que vem as manipulações que eu fazia? Vem o quê? Natureza. E aí ele vai contando tudo, porque ele passa realmente uma faxina, né, na vida dele. E ele é uma pessoa tão interessante, né, que eu acho que até por conta dessa faxina, é uma pessoa que transcende, né, porque ele viveu nos anos 300 e tanto, né? E hoje, se você ler Confissões de Santo Agostinho, você fez um bom investimento de tempo, né? Muito melhor do que qualquer série que você vê no Netflix, né? Ou em outros canais, que agora são tantos. Se você vê a cidade de Deus e a cidade dos homens também, que é dele, muita coisa vai acrescentar naturalmente. Ele fala que o mundo, a história, podia ser contada a história de duas cidades. A cidade de Deus e a cidade dos homens. A cidade de Deus é eterna. A cidade dos homens não é eterna. As duas cidades são fundadas no amor. A cidade dos homens é fundada no amor próprio. Aí ela não tem sustentabilidade, por quê? Porque cada um quer o seu. E termina o quê? Numa grande confusão. A cidade de Deus, ela é eterna. Porque é fundada o quê? No amor a Deus e no amor ao próximo. O bem do outro. Aquele que pensa em si é egoísta. É individualista. Aquele que crê que não tem vocação para Cristo, não é um cristão. É simples assim. A nossa vida tem de ser como a vida de Cristo foi uma oferta. E a nossa vida também tem de ser uma oferta.
E uma oferta, a gente oferta com alegria, não é com lamúria, não é com gemido, não é com súplica. Deus castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. Mas, se vocês estão sem correção, da qual todos se tornaram participantes, você pode até pensar que é um filho, mas é um bastardo. Se a gente não submete à correção de Deus, que Ele faz a todos os filhos, nós não somos filhos dele, nós somos bastardos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos, que nos corrigiam e nós os respeitávamos. E eles faziam que jeito? Às vezes corrigia porque está nervoso, né? Menino, sai daqui. O chefe brigou com ele no trabalho, chega lá, dá uns gritos dentro de casa. Mas a gente respeitava. Será que não, então, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem. Deus não disciplina porque está com raiva. Deus não disciplina porque está nervoso. Deus nos disciplina porque Ele tem outra motivação, senão o quê? O nosso próprio bem. A fim de sermos o quê? Participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Quando a gente é advertido, é ruim. A nossa vaidade vai para o chão. A gente fica com orgulho ferido. Sabe qual é o problema do orgulho ferido? É porque não morre de vez. Se tivesse morrido, acabava o problema. Mas é que só fere e daí um pouco o quê? Apruma de novo. Aí precisa o quê? Ferir de novo. Ao dia que morrer, aí acabou o problema. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, porém de tristeza. Mas depois, aquela ferida, sendo curada por Deus, produz um fruto pacífico aos que têm sido por elas exercitados. Fruto de justiça. A disciplina de Deus transforma um injusto num justo. Transforma um rebelde numa pessoa obediente. Transforma uma coisa tupelada, uma tranqueira, numa pessoa de Deus. Um filho da ira num filho do amor. Por isso, levantem as mãos cansadas. Fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Olha só, o manco, você fala, não, precisa de uma cura, mas a cura está o quê? Na disciplina, no exercício. Fisioterapia dói. Quem já fez fisioterapia sabe que fisioterapia dói. E não fazer fisioterapia, você fica o quê? Torto. E exercício dói. Não fazer exercício dói sem esperança de deixar a dor. Agora, quando você vai na fisioterapia, né, lembra lá do Oswaldo, né, Daniel? Às vezes a pessoa operava lá, o Oswaldo era um fisioterapeuta que a gente ia ali, né? Operava e vinha, né? Não, tô operado, né? Mancando ele. Anda logo, vamos lá. Como vamos lá? Eu olhava assim, cara é insensível, né? Mas ele sabia o que estava falando. Se a pessoa não exercitasse, se ele ficasse com dor... Eu lembro quando eu quebrei esse braço aqui. Aí eu fui, né? Doeu, tal. A técnica me ajudou, passei a noite em dificuldade, tal. Aí chegou o dia da fisioterapia. Eu não sabia que eu não tinha sido apresentado ainda para fisioterapia. Aí eu cheguei lá, com muito custo, tirou aquilo lá. Aí o cara pegou aqui meu dedo e fez assim, ó. Vup! Gente do céu. Meu Deus. Né? Resolvi tocha. Né? Não saiu nenhum aleluia, glória a Deus da minha boca. E o que saiu eu não falo aqui. Aí o cara virou para mim assim, vou deixar você bom. Tá?
E aí que eu fui aí ser apresentado o que era a tal da fisioterapia. Porque falou terapia, eu falei, bom, né? Vou deitar, né, contar minha vida, né? Não. Ali é para cura do corpo. Então a terapia, eu entendi que terapia deve ser uma coisa dolorida. E não que se deitar lá uma abana, né? Eu fico lá abanando, né? E aí eu vou sair curado. Sair curado nada. Isso é pior. Procurem, persigam. Procuram viver em paz com todos. Todos quer dizer, no que depender de você, você vai conseguir viver em paz com todos? Não, mas procura. Procura. No que depender de você, procura viver em paz com todos. E busquem a santificação. Você vai buscar porque você não tem, então corre atrás. Sem a qual ninguém, quer dizer que não tem exceção. Ninguém verá o Senhor. Cuidado, para que ninguém fique afastado da graça de Deus. E que nenhuma raiz de amargura, brotando, cause perturbação, e por meio delas muitos sejam contaminados. Tem um versículo que fala assim: não deixe pôr o sol sobre a sua ira. Não é brincadeira desprezar a palavra de Deus. Mas eu sou de opinião. Tudo bem, pode ser de opinião. A vida é minha. Tudo bem, a vida é sua. Mas a vida eterna é de Deus. E se a vida é sua, aproveita. Pode pintar, portar, tricotar, porque você só tem ela. Agora, se a sua vida for de Deus, então tem de ser desse jeito aqui, ó. Procure viver em paz com todos, busque a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, cuide para que ninguém se afaste da graça de Deus, e que nenhuma, não se deixe pôr o sol. Lembra uma vez na igreja, que teve um irmão que passou raiva no outro. E estava na cara que o outro ficou com raiva, porque ele ficou, já viu vermelho quando uma pessoa fica com raiva? Né? Vermelho, né? Parece ferro, né? Brasa. Né? A pessoa com raiva é a mesma coisa quando você dá o pause no filme, ela não vê mais nada, só vê o quê? O que o outro falou. Não vê nem antes nem depois. Parece que aquele cara não teve nada de história para trás, e não vai ter nada de história para frente. O que importa é a minha ira. E a ira habita no seio dos insensatos. O irado faz doidice. Só que não percebe, só os outros que estão perto que vê a doidice que faz. E o reverendo Terço, não foi eu não. Eu não tive nem coragem de chegar perto, não, que eu vi. O reverendo Terço chegou e falou assim: irmão, você não pode ficar irado assim. Posso sim. Vixe. Até ficar de noite eu posso. Olha, o cara sabia até da Bíblia. Eu olhei para aquilo lá e falei: isso é infartar, porque tá bravo mesmo, tá nervoso. Não tinha conserto, não tinha jeito de chegar na pessoa. Agora vamos falar na positiva. Fala assim: os mansos herdarão a terra. Eu acho que os nervosos não vão, eles vão ter AVC, ou então vai ter infarto, não vai chegar no ponto de herdar a terra. Alguma coisa vai dar um circuito nele. Os mansos herdarão a terra. Você quer ver uma verdade? Olha só. Judas Iscariotes, ele vendeu Jesus. E aí ele ficou, na hora que percebeu o que tinha feito, parecia que ele era o cara. Tudo sozinho. Igual foi dito aqui ontem pelo pastor Fred. Que pregação. Quem não viu, assista a pregação do pastor Fred. Não ande sozinho. Não faça sozinho. O que ele fez? Ele fez um julgamento. Ele era o acusador. Ele era o juiz. Ele era o réu. E ele também era o carrasco. Se matou. E o Pedro? O que o Pedro fez? Negou Jesus 3 vezes. E depois? Foi pescar.
chorou amargamente e foi pescar. E Jesus que foi atrás dele. E Jesus o quê? Que o resgatou. Às vezes a gente fica tão maluco com esse negócio de culpa, como se a gente desse conta o quê? Das nossas culpas e não damos. Cuidem para que não haja nenhum. Está vendo que aqui tem muita coisa de exceção? Nenhum impuro, nenhum profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Às vezes a pessoa exercita tanto a vida dela no pecado, na ira, na amargura, que chega um ponto que não tem mais volta. Às vezes ela até quer voltar, mas não consegue mais. Por quê? Porque endureceu, embruteceu. Está cheio de exemplos na história. Deus fala, gente, Jerusalém, o povo não ouve. Jerusalém, rei, não ouve, não ouve. E aí vem o juízo. O juízo nunca vem de imediato. É depois de muitos avisos. Só que tem um detalhe a respeito do juízo. Na hora do juízo, não se vê a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus está nos avisos. Por que as pessoas querem a volta do Senhor? Não sabe que é um dia de trevas e não de luz? Não vai ter para onde correr. Ah, mas agora eu quero ir na igreja. Não tem mais, acabou. Ah, mas agora eu quero me arrepender. Passou o tempo. O Esaú, ele chorou. Ele procurou reverter o que ele tinha feito. Mas ele foi rejeitado. E ele buscou um lugar de arrependimento e foi com lágrimas. Mas era tarde demais. Porque ele foi um profano. Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao toque da trombeta, aos sons de palavras tais, que aqueles que ouviram pediam que não fosse dito mais nada. Nós não vamos, vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa parte aqui, porque é uma parte que necessita, né, da gente ter muita atenção, e eu sei que já foi muita coisa que nós escutamos aqui, e aqui vai ser simplesmente um reforço, o porquê que nós devemos fazer o que foi dito até aqui agora. E eu só vou resumir da seguinte forma. Existe uma teologia que anda por aí, que o Deus do Antigo Testamento era bravo. E parece que Deus reviu os seus pensamentos e agora ele é bonzinho. Agora o ensino bíblico é que em Deus não existe sombra de variação de mudança. Então se as pessoas pensam que Deus mudou, ele não mudou. A única diferença é que nós, que não somos israelitas, está sendo oportunizado para nós o quê? O perdão dos nossos pecados, a comunhão com Deus, uma vida alegre, uma vida de sabedoria e uma vida de luta, porque isso aqui é uma luta, mas não é uma luta contra os outros. Lutar contra os outros é a coisa mais fácil que tem e nunca vai resolver nada. A luta mais interessante que tem, produtiva, é a luta pessoal. A pessoa que se domina. E para isso nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos estar juntos. E isso é desconfortável. Porque ninguém foi criado para satisfazer as suas vontades. Quando fala sua, é sua mesmo. Nós somos criados o quê? Fala assim, para a glória de Deus. Nós somos criados para a glória de Deus. E nós glorificamos a Deus, né, quando nós o quê? Damos frutos. E só nós damos frutos se nós obedecemos o que é a sua palavra. Se nós não obedecemos a palavra de Deus, o que nós fazemos é obras. Não é fruto. Fruto tem a ver com a essência.
né, com a seiva que passa por dentro de nós. Amém, irmãos? Nós vamos continuar essa ministração, mas eu queria incentivar os irmãos, né? Tem os outros capítulos, desde o 1º de Hebreus, e esse livro é um livro muito interessante. É um livro que mostra o Deus do Antigo Testamento. O Deus é o mesmo Deus, aquilo que era para Israel é para nós, e nós vamos por aí. Mas eu queria agora a gente orar.